Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ministro Alexandre de Moraes atacou novamente e mandou a Polícia Federal cumprir mais de 100 mandados de prisão, busca e apreensão contra políticos e empresários investigados por atos antidemocráticos. A quinta-feira foi marcada também pela retomada do julgamento no STF sobre o orçamento secreto. E, em paralelo, o Congresso desistiu de votar uma proposta que justamente dá mais transparência a esta emenda parlamentar. E no esporte, o Palmeiras acertou a venda do jovem jogador Endrick, de 16 anos, ao Real Madrid. E o valor foi de aproximadamente 400 milhões de reais. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. E eu começo este episódio de hoje relembrando uma fala do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que você ouviu ontem aqui na edição do Panorama CBN. Logo mais você vai entender o motivo para o repeteco desta fala. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. E o Xandão prometeu e cumpriu a promessa, viu? Hoje, Alexandre de Moraes, que é o relator no Supremo Tribunal Federal de inquéritos que apuram atos antidemocráticos, mandou a Polícia Federal prender 4 pessoas e fazer busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. E os alvos foram apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro que estão envolvidos na organização daquelas manifestações golpistas contra o resultado das eleições presidenciais. Nesse caso, em específico, são aquelas manifestações antidemocráticas que aconteceram nas estradas logo após a proclamação do resultado das eleições. Provavelmente você deve se lembrar disso. E segundo as investigações, os alvos desta operação são também os financiadores destas manifestações antidemocráticas. Ao todo, foram cumpridos hoje mais de 100 mandados de prisão, busca e apreensão contra políticos, empresários e empresas que são investigados por atos antidemocráticos, fake news e bloqueio de rodovias. Os principais alvos da operação de hoje estão no Espírito Santo, onde houve o registro de prisão de pelo menos 3 parlamentares. Os deputados estaduais bolsonaristas Capitão Assunção, do PL, e Carlos Von, do Democracia Cristã, além do vereador Armandinho Fontoura, do Podemos. Já em Santa Catarina, durante essa operação, os agentes apreenderam um fuzil e armas de grosso calibre, além de submetralhadoras e rifles com luneta. E o ministro Alexandre de Moraes não parou por aí. Ele determinou ainda quebras de sigilo bancário, apreensão de passaportes, suspensão de certificados de registro de CACs, que são os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, além do bloqueio de contas bancárias e também o bloqueio de 168 perfis em redes sociais de dezenas de pessoas que são suspeitas de organizar e financiar esses atos antidemocráticos. Após essa ação, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a operação mostra que a posse destas armas não pode ser considerado caso de liberdade de expressão. E aproveitando aqui o gancho que eu tô falando sobre atos golpistas, hoje o Ministério Público do Trabalho informou algo muito preocupante, de que o Ministério continua recebendo denúncias de assédio eleitoral mesmo após o encerramento das eleições. Você acompanhou isso aqui durante o período eleitoral, né? E segundo o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, o Ministério Público já registrou 3.200 queixas. Esses dados demonstram uma explosão na comparação com a votação de 2018, quando foram protocoladas 232 ocorrências de assédio eleitoral.
E essa informação é muito preocupante porque o Procurador-Geral do Trabalho explicou que parte das denúncias tem relação com o fato de alguns empregadores obrigarem os funcionários a participarem desses atos antidemocráticos desde a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. E o ministro Alexandre de Moraes estava on fire hoje. Na real mesmo, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram uma decisão que foi tomada por ele recentemente. E eu estou me referindo àquela multa que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aplicou contra o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte: o partido questionou as urnas que foram usadas somente no segundo turno das eleições. E o PL até pediu no TSE a invalidação de parte dos votos destas urnas que foram usadas no segundo turno. E aí, hoje, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o recurso do Partido Liberal de Bolsonaro e decidiram manter a multa de 22,9 milhões de reais e também o bloqueio dos fundos partidários do PL até que a multa seja paga. Os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Orbat seguiram a decisão inicial de Alexandre de Moraes, que impede ainda que o valor da multa aplicada seja parcelado. Só que o ministro Raul Araújo foi o único a discordar em partes desta decisão, dizendo que as contas do partido não deveriam ser totalmente bloqueadas, porque isso impede o desenvolvimento pleno das atividades do partido. E, em contraproposta, ele deu a sugestão na sessão de que apenas 30% deste valor fosse bloqueado, o que não foi aceito pelos demais ministros. Agora, com esse dinheiro bloqueado e essa decisão do TSE, o PL, inclusive, está sem dinheiro para pagar o aluguel de Bolsonaro em um condomínio em Brasília, assim que ele deixar o Palácio da Alvorada. Inclusive, hoje, um caminhão de mudança foi visto entrando lá no palácio, porque o presidente Jair Bolsonaro já está fazendo as malas para se retirar do cargo de presidente. Bom, voltando aí à sessão do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que já havia negado essa liminar do PL, voltou a dizer que não há qualquer indício para não acreditar no funcionamento das urnas eletrônicas. Para o presidente do TSE, a má-fé do PL foi tão caracterizada que o partido ingressou com a ação no tribunal como se estivesse entrando em nome da coligação, usando uma procuração antiga. Até depois, os partidos PP e Republicanos, que fazem parte desta coligação, disseram que não concordavam com essa decisão do PL e que também não autorizavam. Depois, o ministro Alexandre de Moraes acatou os argumentos dos partidos e deixou mesmo a multa apenas para o PL. A ampla liberdade de atuação dos partidos políticos, obviamente, não existe para atentar contra o Estado democrático de direito. É importante, para quem nos ouve, lembrar que o partido será investigado tanto pelo eminente corregedor, porque houve ofício, quanto no inquérito do qual sou relator, porque não é possível que partidos políticos financiados basicamente por recursos públicos atentem contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que, inclusive, pode acabar com a extinção do próprio partido. Agora, o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, informou que está analisando esta decisão de hoje do TSE. E na mesma sessão de hoje, a corte também negou um recurso da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV, e manteve válida a candidatura de Sérgio Moro ao Senado. Existe até uma outra ação que questiona o registro de Sérgio Moro, mas ela ainda não foi analisada lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre o orçamento secreto.
Hoje o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que analisa se as emendas de relator, o chamado orçamento secreto, fere ou não a Constituição. Lembrando que a negociação de emendas parlamentares é um mecanismo que faz parte da nossa política, mas o problema mesmo é que essa emenda, em específico a emenda de relator RP9, ela não é transparente, ou seja, a gente não sabe para onde esse dinheiro está indo e qual parlamentar foi beneficiado pela medida. Enquanto eu gravo este episódio, esta sessão no STF ainda está rolando e os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça votaram pela continuidade do orçamento secreto, ou seja, eles consideraram este mecanismo legal. Mas eles defenderam critérios e regras mais claras na execução desses recursos, com mais transparência. Eles defenderam também que o Congresso deva resolver essa questão de forma política, algo que está acontecendo de forma paralela, mas daqui a pouquinho eu conto mais detalhes para você. Voltando aqui ao julgamento do STF, essa tese aí dos ministros que votaram a favor da constitucionalidade das emendas de relator é totalmente diferente da relatora do caso, a ministra Rosa Weber. Ontem ela votou contra esta prática de orçamento secreto e considerou as emendas de relator inconstitucionais. Só que eu vou contar para você a justificativa dos votos dos ministros de hoje. No voto, por exemplo, do ministro André Mendonça, que abriu a divergência, ele acolheu em parte as ações que questionam o orçamento secreto. Ele considerou que as emendas de relator são legais, mas podem ser inconstitucionais se o Congresso não colocar regras, como, por exemplo, dando mais transparência, estabelecendo critérios e controle. O ministro votou para que, em 60 dias, o Congresso aplique as emendas de relator no mesmo nível de transparência das emendas que existem hoje em dia, como as individuais e a de bancada. E ele também considerou que as emendas de relator se referem a uma decisão política do parlamento. Confundir controvérsias jurídicas de natureza estruturante, a dinâmica da disputa do poder na democracia, como a esfera eminentemente de moralidade administrativa, não consiste, a meu ver, no equacionamento adequado para a solução do problema. Ao focar no indicador RP9, que na verdade permitiu identificar e quantificar o fenômeno ora combatido, cai-se em problemática situação derivada da má concepção da questão. Dito de forma mais direta, o que se observa no RP9 é sintoma, a meu ver, e não a causa em si do problema tratado. Já o ministro Nunes Marques votou por considerar a constitucionalidade do orçamento secreto, mas ele foi na mesma linha de André Mendonça. Ele defendeu princípios de transparência e publicidade e que também sejam feitos ajustes por parte do Congresso. E ele também frisou que o assunto é de competência do Congresso e que o STF não deveria interferir nesta questão. Talvez o Congresso pudesse ser mais objetivo nas suas escolhas, mais claro nos seus procedimentos de aprovação do orçamento, menos político, enfim. Todas essas aspirações, no entanto, esbarram no fato de que o Congresso naturalmente age por uma lógica política, não por uma lógica estritamente jurídica. E isso não nos deve estarrecer, pois no mundo todo é assim que se passa. Já o ministro Alexandre de Moraes disse que a falta de transparência dessas emendas gerou deturpações e é necessário ter critérios proporcionais para a destinação das verbas. E se, a partir do momento que isto for adotado, vai ser possível sim manter este mecanismo, mas ele reforçou que é necessário ter transparência. Bom, como este julgamento mexe com a nossa política, como você percebeu, ele ainda deve se estender aí por algum tempo, até porque quando o ministro vai votar, ele precisa justificar esse voto e isso leva algumas horas. Então, dos 11 ministros do STF, 4 já votaram e faltam ainda 7 ministros para completar essa votação. Então, por enquanto, o placar está 3-1.
2-1 a favor da continuidade das emendas de relator ou orçamento secreto. E em paralelo aí a este julgamento, o Congresso tinha a intenção de votar hoje uma proposta que muda os critérios de distribuição e torna as emendas de relator mais transparentes. O senador Marcelo Castro, que é relator do orçamento, apresentou este projeto que substitui a forma de repasses das emendas RP9, que fica com o próprio relator do orçamento. E ele explicou como vai funcionar de fato quando este projeto for aprovado. Todo e qualquer recurso de emenda de relator que sair de Brasília para qualquer lugar do Brasil, para qualquer estado, para qualquer município, para qualquer entidade filantrópica, obrigatoriamente terá que ter o nome do parlamentar, ou deputado federal ou senador da República. É condição sine qua non. Sem ela, o recurso não sairá. A outra crítica que se fazia é de que as emendas de relator geral não eram distribuídas equitativamente. Uns recebiam mais, outros recebiam menos. Com a resolução que nós estamos propondo, aliás, a mesa da Câmara, com a mesa do Senado, estão propondo, que eu sou o relator, nós vamos distribuir esses recursos equitativamente. Como eu falei para você, esse projeto seria votado hoje até como uma forma de responder o STF, que está julgando este mecanismo. Mas o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, resolveu adiar essa votação para a próxima semana. Só para você entender o ambiente de hoje, no começo do dia, a intenção dos parlamentares era votar esta proposta para tentar esvaziar o julgamento do STF, o que não aconteceu. Não teve clima para isso hoje. Agora os deputados e senadores devem discutir esse tema após uma definição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje acendeu uma luz vermelha lá na Câmara dos Deputados para o governo eleito de Lula, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou a aliados políticos que a análise do texto da PEC da transição pode ficar para a próxima terça-feira. Ele revelou ainda uma preocupação com a resistência de algumas bancadas partidárias em relação a essa proposta, porque a percepção é de que ainda não há os 308 votos necessários para que esta PEC seja aprovada. Essa proposta ela já foi autorizada lá no Senado e abre um espaço no orçamento para a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais por 2 anos. Essa medida é defendida pelo governo eleito para garantir o pagamento do Bolsa Família em R$ 600 reais no ano que vem. E sem esse acordo aí para a votação da PEC da transição, a base política do PT no Congresso e também deputados aliados dizem que se o assunto não for votado logo, não vai ter mais PEC. A avaliação de parlamentares que foram ouvidos pela nossa repórter em Brasília, Beatriz Rosque, é de que vai ser muito difícil votar uma PEC na próxima semana, que é a última, né? Antes do recesso legislativo. Com isso, o governo eleito voltou a cogitar outras propostas para abertura de espaço no orçamento, como, por exemplo, uma medida provisória, um caminho pelo judiciário ou até pelo Tribunal de Contas da União. Só para você entender como está o ambiente, partidos como PL, PP e Republicanos, que são da base do presidente Jair Bolsonaro, dizem que não votam a PEC como está. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ficou responsável por conseguir 80 votos entre os deputados destes partidos, mas o poder de convencimento dele não está lá essas coisas. As negociações estão emperradas por causa da decisão em torno do futuro das emendas de relator, que está sendo julgada no STF, como você ouviu agora há pouco, e também tem relação com a montagem política dos ministérios do governo eleito de Lula. Ainda em Brasília, hoje teve uma decisão que demonstra mais um retrocesso. Há 2 semanas aí para o fim do mandato de Jair Bolsonaro,
Aliados do presidente aprovaram a extinção da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que é responsável por apurar crimes que aconteceram durante a ditadura militar. Foram 4 votos pelo fim da comissão e 3 contrários. Votaram a favor do fim desta comissão os 4 aliados de Bolsonaro. O próprio presidente da comissão, Marco Vinícius Pereira de Carvalho, que foi indicado por Damares Alves para o cargo. Ela então era ministra da Família e dos Direitos Humanos. Outra pessoa que também votou a favor da extinção dessa comissão foi o militar José Luiz Mendes de Assis. O deputado federal Felipe Barros, do PL, também votou a favor da extinção. E Paulo Fernando Melo da Costa, que é ligado a grupos conservadores, fechou aí o placar. Essa comissão ela foi criada em 1995 durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso e atualmente ela é vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sobre essa decisão de hoje, a nossa repórter em Brasília, Larissa Lopes, conversou com a ex-presidente da comissão, Eugênia Gonzaga. Ela esteve à frente desta comissão entre 2014 a 2019. E ela disse que acabar com o grupo agora deixa um trabalho inconcluso, já que há muito o que ser feito, como, por exemplo, restos mortais precisam ser encontrados e familiares precisam ser indenizados. Mais um golpe terrível, né, para as famílias de mortos e desaparecidos políticos. Uma comissão que ficou muito longe de encerrar os seus trabalhos, que quando estava avançando nessa linha, entrou o governo Bolsonaro, teve vários retrocessos. Agora, era inimaginável eles falarem em extinção, né, porque é injustificável dizer que ela já cumpriu sua finalidade, né. Esse relatório que recomenda o fim da comissão será entregue ao presidente Jair Bolsonaro e aí ele vai decidir se aceita ou não esta decisão. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Ter autonomia financeira e poder conduzir as suas finanças do seu jeito, de melhor forma possível, é fundamental nos dias de hoje para todas as pessoas físicas e jurídicas. E isso significa ter liberdade de escolher benefícios personalizados e as melhores ofertas para o seu perfil financeiro. É isso que possibilita o Open Finance ou o Sistema Financeiro Aberto. Nesse sistema, o cliente escolhe com que instituição compartilhar os seus dados, isso de forma segura para ter muito mais benefícios à sua disposição. E tudo isso de graça. O Banco BV utiliza os dados coletados no Open Finance para fornecer aos seus clientes recomendações que ajudam a tomar decisões de forma inteligente. É possível, por exemplo, ajudar os clientes a entender gastos que estão desbalanceados, oportunidades de formas de crédito mais baratas e muito mais. Conheça mais detalhes em bv.com.br ou procure o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma leve baixa de 0,01%, cotado aos 103.735 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou o dia com uma leve alta de 0,28%, cotado a R$ 5,316. Já o euro encerrou o dia com uma queda de 0,10%, cotado a R$ 5,652. E no esporte, o Palmeiras acertou a venda do jogador Endrick ao Real Madrid por aproximadamente 400 milhões de reais, ou 70 milhões de euros. A equipe paulista vai receber 60 milhões. Por causa dessa transação, já os espanhóis devem arcar com os tributos que completam o valor desta negociação. E Endrick é um jovem atleta, tem apenas 16 anos e por causa disso ele só vai poder ser transferido mesmo ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele vai completar 18 anos. Até lá, o atacante vai continuar como jogador do Palmeiras. E Endrick, ele é avaliado como uma das principais revelações do futebol brasileiro dos últimos anos, tanto que ele despertou interesse de grandes clubes europeus, como o Chelsea e o Barcelona.
Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos, combinado? Beijos pra você e até mais!